Já dizia um grande filósofo contemporâneo que eu não sei o nome: na vida nada se cria, tudo se copia. Mas será que na TV isso dá certo? O que é plágio? O que é inspiração? O que é coincidência? Pois é, após a vinheta você vai conferir comigo algumas vezes que o João Emanuel Carneiro foi acusado de ser plagiador. No ar, mais um campeão de audiência. Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Eu sou o Patiela aqui do Rede Rafas e há um tempinho atrás a gente fez um vídeo falando das vezes que o Valcir Carrasco foi acusado de plágio. Pois bem, vocês pediram e aqui tá um outro vídeo sobre esse tema. Mas vamos deixar um pouco o Valcir de lado e falar sobre João Emanuel Carneiro, que tem poucas novelas em seu currículo, né? Da Cor do Pecado, Cobras e Lagartos, A Favorita, Avenida Brasil, A Regra do Jogo e Segundo o Sol. Mas isso já foi tempo suficiente para ele se meter em várias polêmicas aí, onde o plágio ficou sondando esse autor. Bom, então vamos começar falando lá do começo. Vamos para o ano de 2006 com Cobras e Lagartos. Na verdade, o Jack ele fez uma grande estreia na TV em 2004 com Da Cor do Pecado. Novela bombou, foi a maior audiência da década do horário das 19 horas e depois ele repetiu esse feito com Cobras e Lagartos. Mas acontece que, entre Cobras e entre Lagartos, teve aí uma acusação de plágio. Na verdade, não foi a trama toda que foi acusada de plágio, mas sim a história do protagonista da novela, o Duda, interpretado pelo Daniel de Oliveira. Ele era um motoboy que acaba se apaixonando por uma musicista, a Bel. Mas acontece que o Walter Salles, aí o grande Walter Salles, que já trabalhou anteriormente com o João Emanuel Carneiro no roteiro de Central do Brasil, um filme aí de enorme sucesso e outras produções, falou que ele roubou essas características de uma das versões do seu filme Linha de Passe, no qual o Jack também estava envolvido no roteiro. Aí, na verdade, a Globo se viu no impasse, né? Porque o grande nome Walter Salles estava pedindo R$1 milhão por conta da sua história que foi roubada. Mas a Globo aí conseguiu mexer seus pauzinhos, resolver tudo de maneira amigável. O João Emanuel Carneiro fez algumas mudanças na trama, tanto que depois ele começou a dar entrevistas que o grande protagonista da novela mesmo era o personagem do Lázaro Ramos, o Foguinho e não o Duda. Enfim, ele começou a comer pelas beiradas e conseguiu se ver livre da primeira acusação de plágio que ele enfrentou em sua carreira. Uma garotinha tinha uma vida quase perfeita, até que uma mulher apareceu e arruinou tudo. Seu pai morreu, ela foi abandonada em um lugar e depois promete vingança quando se torna adulta. Tô falando de quem? De Revenge ou de Avenida Brasil? Essa eu acho que é a maior acusação de plágio aí que vai se perpetuar ao longo dos anos envolvendo João Emanuel Carneiro. Essa é a premissa principal da novela, que foi um enorme sucesso em 2012 e uma série que também conquistou o mundo inteiro, que foi exibida pela primeira vez em 2011, 6 meses antes de Avenida Brasil tomar conta das nossas telinhas. Mas as comparações não é somente pelo enredo, mas sim outras semelhanças começaram a aparecer e deixar os telespectadores intrigados. Vamos começar o seguinte: a maneira de dar início a essa vingança. O que as duas protagonistas fizeram? Elas se infiltraram na casa da inimiga. No caso de Avenida Brasil, a Rita entrou como empregada para trabalhar na casa da Carminha e do Tufão. Já em Revenge, a Emily, ou Amanda, como vocês preferirem, ela se muda para uma casa ao lado da casa da Vitória para conseguir chegar mais perto da família, e ela consegue aos pouquinhos aí estreitar esses laços até ficar dentro da casa da mulher. E como eu falei, né, você chama de Emily ou você chama a protagonista de Revenge de Amanda, é porque ela mudou de nome. Ela era Emily e se transformou em Amanda, assim como a Rita, que começou a novela sendo Rita e terminou a novela sendo conhecida aí por Nina. E um fato que marcou as duas histórias é que o pai das protagonistas morreram de forma trágica, foram assassinados. Então aí quem acompanhou a Avenida Brasil sabe que o Genésio se envolveu numa emboscada planejada pela Carminha e pelo Max e acabou sendo atropelado pelo Tufão na Avenida Brasil. Aí a Rita ficou órfã. No caso de Revenge, Amanda, o pai da Amanda, ele foi acusado de terrorismo por vizinhos, por pessoas que ele super confiava, foi preso e acabou morrendo na cadeia. Outra semelhança também é que as duas tiveram um trauma de infância muito forte. A Rita, Nina,
cresceu num lixão e Amanda Emily cresceu em um reformatório. Então, outra semelhança é que os autores usaram o mesmo artifício para fazer com que essas moças chegassem mais perto de suas arqui-inimigas, das mulheres que destruíram suas vidas. E qual foi a estratégia? Fazer elas se apaixonarem pelo filho das megeras. Então, em Avenida Brasil, a Nina ficou caindo de amores pelo Jorginho, e no caso de Revenge, a Amanda ela ficou encantada com Daniel. Logo no primeiro episódio, ela já esbarra nele, e ao longo da primeira temporada de Revenge, a Amanda já fica noiva do Daniel. Então aí Revenge e Avenida Brasil tem muitas semelhanças que o público falou assim, não, o João Manuel Carneiro, ele copiou, ele fez algumas mudanças só, mas a história é a mesma, a primícia é a mesma, algum desenrolar, né, um desenrolar aqui, outro desenrolar ali, de algumas tramas são bem parecidas. E o que causou esse burburinho também é o fato de que quando saiu que o João Manuel Carneiro escreveu uma outra novela para o horário nobre, tinha a Rainha do Mar, né? Notícias sobre Rainha do Mar, uma trama praiana, que a Patrícia Pilar ela ia ser a protagonista, ela ia perder a memória, ela é multimilionária, mas ia ficar numa ilha, sendo cuidada por pescadores. Aí do nada veio a Avenida Brasil. O teaser também, tanto de Revenge como de Avenida Brasil, é bem parecido. Então, se você procurar aí, ou se você lembrar, puxar na memória um pouquinho, há quase 10 anos atrás, você vai ver que tem muitas semelhanças além dessas que eu citei. Então aí o Jack, ele mergulhou de cabeça em Avenida Brasil, mas o público mergulhou de cabeça também, acusando ele de plagiar essa série dos Estados Unidos. Agora, Avenida Brasil foi um enorme sucesso, coisa que não aconteceu com A Regra do Jogo. Mas ainda assim, mesmo uma novela flopada que perdeu para os 10 Mandamentos da Record, teve o seu momento plagiadora, né? O seu momento em que o João Manuel Carneiro foi acusado de plágio. Na verdade, aconteceu antes da trama estrear pela própria Globo. A Globo tomou essa decisão de que a novela poderia sofrer alguns processos de plágio, porque seria comparada e tinha muitas semelhanças com Tropa de Elite, um dos maiores filmes, uma das maiores bilheterias brasileiras de todos os tempos. Isso porque o personagem Dante, interpretado pelo Marco Pigossi, o protagonista da trama, ele trabalhava em uma unidade da PM no Rio de Janeiro que remetia ao BOPE. E quando a gente fala de BOPE, a gente lembra automaticamente de Tropa de Elite. Tanto as cenas do Dante como do Capitão Nascimento, né, o Dante da novela, o Capitão Nascimento do filme, era tiro, porrada, bomba e figurantes correndo para invadir o morro. As pessoas até brincavam nos corredores da Globo que só faltava o Dante pedir, né? Pede para sair, para as abordagens que ele fazia. E falavam que o Dante era um Capitão Nascimento um pouco mais dócil, um pouco mais, vamos dizer assim, tinha mais compaixão. E essa foi uma diferença que o João Manuel Carneiro imprimiu no personagem, no perfil do personagem, para ele ficar um pouco distante dessas comparações com o Capitão Nascimento. Outra vez que a Globo falou assim, nossa, a regra do jogo pode dar problema sobre plágio, é em questão do personagem interpretado pelo Alexandre Nero, o Romero Rômulo, que na trama interpretava um ex-vereador que tinha ali uma pegada e bastante semelhança com o Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro. Mas acontece que o Marcelo Freixo, ele foi usado também como inspiração para o deputado Diogo Fraga, no Tropa de Elite 2, que foi aí exibido, né, que teve sua estreia em 2010. O deputado Diogo, ele era interpretado pelo Irandir Santos e ele tinha como inspiração mesmo o Marcelo Freixo, assim como o Romero Rômulo. Então, a Globo falou assim, orientou a Amora, que era a diretora da novela, o Jack e outros atores ali, outros profissionais que estavam envolvidos na novela, que se eles dessem alguma entrevista ou coisas do tipo, eles não citassem essa referência e essa inspiração no Marcelo Freixo, para evitar aí possíveis processos. Mas acontece que a estratégia parece que deu certo, a Globo, né, percebeu a tempo que poderia rolar essas comparações, poderia complicar as coisas, e elas conseguiram ser sanadas de uma vez por todas antes da novela estrear. Tanto que quando estreou a gente via, né, nossa, cena muito parecida com Tropa de Elite, coisas do tipo, mas aquela inspiração, aquela coisa assim, nossa, caraca, isso é plágio, não teve, felizmente. Ou o público não percebeu porque ninguém quase assistia essa novela.
Agora a gente vai falar sobre a última novela que o João Emanuel Carneiro escreveu, Segundo o Sol. Mas eu não tô aqui para falar da branquitude da Bahia, que a gente já falou em alguns outros vídeos. Na internet aí tem um monte de gente falando sobre esse assunto, mas sim sobre as acusações de plágio que cercaram Segundo o Sol. Segundo o Sol também tinha uma trama de vingança, né? A parte da Luzia e tudo mais tinha essa pegada de vingança. E também rolaram muitas comparações entre Segundo o Sol e Revenge. Toda pessoa que tá planejando uma vingança, ela precisa ter um bom aliado, não é mesmo? Em Avenida Brasil, a Nina até tinha a Lucinda, que não concordava muito com as coisas que ela fazia, então ela não entrou muito aí nesse time. Mas em Revenge, a Emily ou Amanda sempre poderia contar com Nolan para suas descobertas, para os seus planos mirabolantes, para conseguir cada vez mais concluir a sua vingança. E no caso da Luzia, em Segundo o Sol, ela tinha como braço direito o Groa, que sempre estava ali do lado dela, incentivando e falando vamos para cima e fazendo com que a mulher pudesse concluir a sua vingança. Ao longo dos capítulos de Segundo o Sol, a gente descobriu que a Laureta contratou uma atriz para se passar por filha da Luzia, para deixar a mocinha da novela cada vez mais longe da verdade. E o nome dessa personagem era Emily. Pronto, batata. Os fãs falaram, foi Emily porque a protagonista de Revenge chamava Emily e na verdade ela teve esse nome para se inserir na sociedade. Então o Jack ele realmente se inspirou na história, ele já vem com essa inspiração desde a Avenida Brasil e deixou isso claro. Se foi inspiração, se não foi inspiração, ninguém vai saber. A verdade é que tanto uma personagem como a outra era conhecida por Emily. Outra coisa que foi bem semelhante entre Segundo o Sol e Revenge foi a maneira das vilãs serem desmascaradas. Em Segundo o Sol, a Luzia tinha um vídeo íntimo do Remy com a Carola e ela resolveu colocar esse vídeo num telão, na estreia do Beto Falcão nos palcos, durante o próprio discurso da vilã. E no caso de Revenge, a Emily também tinha um vídeo, ela exibiu esse vídeo em um evento da High Society, né, cheio de glamour, para desmascarar a Vitória. Então teve aí esses dois momentos em que as máscaras das vilãs foram parar lá no chão, que foram muito parecidos. Em Segundo o Sol foi um vídeo íntimo aí, exibido num telão para muita gente, um evento importante. Em Revenge também teve um vídeo íntimo da vilã rodando num telão em um evento importante. Pois bem, mas não é só com Revenge que compararam Segundo o Sol. Um filme norte-americano intitulado de Póstumo, de 2014, tinha também uma premissa muito parecida com Segundo o Sol. Um artista plástico, ele viu que a sua morte seria valiosa. Ele viu que depois de morrer, o que aconteceu? Ele começou a ser mais valorizado. Então ele, algumas outras pessoas que sabiam que ele não estava morto, começaram a estender esse mal-entendido. Não queria que ele de fato aparecesse porque aquela morte dele estava sendo muito lucrativa. Inclusive esse filme tem na Netflix, se você quiser dar uma conferida lá em Póstumo, com certeza você vai assistir, vai se lembrar bastante de Segundo o Sol, porque assim como o Beto Falcão, né, teve um acidente lá, ele foi dado como morto, começou a fazer sucesso, começou a vender, dinheiro entrar, e ele meio que foi segurando aí um momento de voltar enquanto aquela morte estava sendo lucrativa e enchendo o bolso da família dele. O protagonista de Póstumo passou pela mesma situação. Agora, claro que a gente vai falar de uma novela mexicana que tem muitas semelhanças com Segundo o Sol. A novela em questão ela não é muito conhecida no Brasil. Ela se chama Zacatilo, Um Lugar em Seu Coração, e ela tem aí muitas semelhanças com a última trama que o João Emanuel Carneiro escreveu para a TV. No caso da novela mexicana, a vilã ela era empresária de uma cantora que planejou a morte dessa cantora para lucrar com a morte dela, né? Que a gente sabe aí a comoção que causa Whitney Houston, Michael Jackson, sempre quando uma celebridade assim morre, tem essa comoção que, querendo ou não, é lucrativa para a família. Então ela queria ir matar a cantora para conseguir lucrar com isso. E a cantora, ela assumiu a identidade de uma prima, como se fosse prima dela, para observar toda a comoção do seu falecimento.
O mesmo aconteceu em Segundo Sol. O Beto Falcão voltou como se fosse um primo e ficou percebendo aí toda a comoção que causaram, né, que a morte dele causou e tudo mais, como estava sendo lucrativo para a família. Então tem muitas semelhanças. Acontece que Zacatilo, na novela mexicana, é uma cidadezinha, né? Todo mundo fica muito comovido com a morte dessa cantora e tal, e é coisa que remete a outra trama brasileira, Roque Santeiro. Primeiramente a cidade, né? Zacatilo, que dá título à novela. Zacatilo, um lugar em seu coração, que é muito parecida com Asa Branca, de Roque Santeiro. Tem aí personagens egocêntricos, extrovertidos, diferentes, né? Peculiares, assim como em Roque Santeiro. E na novela mexicana, chega uma equipe de cinema na cidade para filmar a história de vida dessa cantora, fazer um filme sobre a cantora, tal qual Roque, que também tem as suas semelhanças com o Segundo Sol, né? Como eu já falei, essa novela mexicana é assim, ó. Uma parte é semelhante a Roque Santeiro, mas o foco do vídeo é as semelhanças que ela apresenta com o Segundo Sol. Bom, então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já sabe, né? Curta, comenta, compartilha com a galera, aperta o joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações e fala aqui pra mim, vocês acham que alguma dessas acusações que o Jack sofreu foi merecido? Ele realmente plagiou ou tudo é uma coincidência? Como eu falei no início do vídeo, nada se cria, tudo se copia. Isso vale para teledramaturgia? Pois é, acho que no caso de Avenida Brasil teve aí muitas semelhanças, mas deu certo. A novela foi um verdadeiro sucesso, um verdadeiro fenômeno. Com Cobras e Lagartos a mesma coisa, mas eu quero saber a opinião de vocês. Ele foi injustiçado em alguma dessas acusações? Tem alguma outra polêmica sobre plágio aí com o nome João Emanuel Carneiro que eu não citei nesse vídeo? Comenta aqui embaixo também que eu gosto de ler a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui e te encontro num próximo vídeo. Tchau, tchau!